Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por mais esta rica oportunidade de aqui estarmos para continuarmos falando da palavra do Senhor, das suas instruções, tudo baseado aqui no livro de Provérbios. Estaremos aqui cada dia, cada amanhecer, com uma porção desse livro que, de fato, irmãos, de fato, traz para nós a cada dia instruções poderosas, revelações atuais. Interessante, né? Salomão, há anos atrás, há tempos e tempos atrás, viveu, viu, contemplou, errou, falhou, na sua época. E tudo que ele viveu na sua época, há anos atrás, é incrível, né? É incrível como dias atuais nós contemplamos, nós entendemos, nós vemos pessoas também vivendo as mesmas falhas que Salomão viveu na sua época e pessoas vivendo nos dias atuais, né? Então a palavra de Deus, ela vem para nós como um despertar, como um ensino. O Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32, Jesus, na sua oportunidade, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. A palavra de Deus, ela traz consciência para o homem. A palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos corrige. Quando você é um meditador, né, um leitor da palavra, quando você tem aquela preocupação como cristão, como crente, como servo de Deus, de ler a palavra, se essa preocupação ela já está no teu coração, se a leitura da palavra ela já se tornou hábito na tua vida, pois você então faz parte do grupo daqueles que é constrangido pela palavra, que é exortado, que é confrontado, né? Através da palavra, pela pessoa do Santo Espírito de Deus. Deus não vai usar um profeta para te exortar. Deus não vai usar aquele vaso, aquela irmã cheia dos dons, das revelações, para te exortar, não. Você lendo a palavra, você já recebe aqueles, digamos assim, né? Aquele simancol, como diz aí um ditado aí do povo, né? Aquele simancol, onde você lê e você meio que se manca de uns erros, das suas falhas. Eu digo assim, incluindo a minha vida também, porque a palavra do Senhor, não sei com você, mas, eu não sei com você, mas a palavra do Senhor, quando eu medito nela, irmãos, ela traz para o meu coração sentimento de choro, ela traz ao meu coração um sentimento de riso, ela traz ao meu coração o quanto nós temos que ter uma verdade diante de Deus, da sua palavra. Interessante que eu estou aqui nesse projeto, aqui no canal no YouTube, né? Mas também estou fazendo minha leitura diária, mas eu estou lendo no livro de Neemias. E lendo ali no livro de Neemias, no capítulo 8, por ali assim, acho que está até marcado aqui, acho que capítulo 7, entre o capítulo 7 e o capítulo 8, é interessante, Neemias está ali focadíssimo em uma obra. Não tem nada que tire Neemias do foco de um trabalho, de um projeto que o Senhor lhe designou para fazer. Então, meditando aqui sobre a obra que Neemias estava constituindo, restituindo para o Senhor, a gente vê, a palavra ela nos esclarece em tudo, que se eu estou com um trabalho, se eu estou diante de uma obra, nada pode tirar o meu foco. Então a palavra do Senhor, ela vem para nós, para nos tratar em várias áreas da nossa vida, várias áreas. Já que o livro de Provérbios é aquele livro que te impulsiona a buscar o que a palavra de Deus traz para nós, que é a sabedoria.
O livro de Provérbios é aquele livro que te livra através da leitura do laço do passarinheiro, né? Do laço do diabo que está aí tramando contra a minha vida e contra a tua vida todos os dias. Então, hoje nós vamos aqui para mais uma porção do livro de Provérbios, dessa vez no capítulo 7. Interessante aqui, ontem nós meditamos no capítulo 6. E aqui no capítulo 6, traz a advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Mas eu fixei assim, eu trouxe a porção no versículo 20, do 21 a seguir, para nós termos a meditação, né? Onde ali nós entendemos que um pai, Salomão fez questão de escrever, né? Com um sentimento de pai para um filho, a importância do filho receber os conselhos do pai. E no capítulo 7, nós vamos ver ainda, né? Ainda a instrução, o despertamento para o filho. Que interessante, né, irmãos? Tudo na ordem, tudo ainda dentro do propósito, tudo ainda o Senhor trabalhando na vida dos filhos, né? A mensagem eu senti tão de Deus, tão poderosa, a mensagem que eu compartilhei no meu Facebook, no Instagram, porque eu senti o Senhor falar através aqui de Provérbios capítulo 6. E hoje nós vamos ficar aqui com o versículo capítulo 7, né? E o versículo, vou ler alguns versículos, e diz assim: Filho meu, guarda minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Versículo 4 diz assim: Dize a sabedoria, olha que lindo. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parente, para te guardarem da mulher alheia e da estranha, que lisonjeias com as suas palavras. E aqui o sábio Salomão, ele traz assim uma experiência dele, né? Que diz assim, ó: porque da janela da minha casa, por minhas grades olhei eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Ou seja, aqui o conselho ainda continua para os jovens, né? Quem sabe eu posso até compartilhar também essa mensagem que está muito poderosa. E aqui ele fala que entre alguns ele contemplou um que parece que era meio perturbado do juízo, né? Talvez não tinha tudo assim no lugar. Sabe assim, quando o jovem ele quer viver a vida louca, ele quer viver aquele período da curtição, o mais assim complicado é quando um jovem ele está na presença de Deus. Ele está na presença de Deus e ele começa a ser bombardeado. Ele começa a ser setado, perseguido pelas ciladas, pelas invertidas de Satanás, né? Então, quando um jovem ele é cristão e ele tem a sua vida dedicada ao reino e à palavra de Deus, ele não conheceu o mundo, ele vai, dependendo de como está a sua vida, dependendo de como está a sua convicção, porque tem os jovens convictos, tem aqueles que sente o toque dos bombardeios no mundo espiritual, tem aqueles que sente as opressões, né? A carne, quem sabe, quer impulsionar para um caminho que ele ainda não seguiu, não foi, não trilhou, mas ele em Deus, na oração, através da meditação e de inúmeras coisas que sustentam um jovem a não sair da presença do Senhor. Sendo esse jovem assim convicto, ele guerreia, ele luta, ele não aceita, ele rejeita, ele ora, ele chora, ele clama a Deus. Ele pede a graça. Mas se for aquele jovem que tiver com seus botões, né, digamos assim, com a sua mente confusa, bagunçada, ele estiver de fato sentindo o desejo de viver um mundo que não viveu, ele se entrega. Ele se entrega. Eu tenho conhecido,
tenho convivido com pessoas assim, que tenho observado, tenho analisado, que não viveu o mundo, não viveu as obras da carne e os bombardeios vêm e não usam as armas que na maioria das vezes alguém direciona, alguém diz, tá difícil, não tá fácil, para você vai orar, faz campanha, chora, canta, pede que o Senhor dá livramento, mas tem um não, que eles ficam assim meio falto do juízo, eles se entregam a um mundo que eles não viveram e eles vão viver. Então aqui Salomão ele vai dizer para nós que da janela ele contemplou entre o meio de muitos ali, ele viu um que estava falto de juízo. E este falto de juízo é onde está o perigo. Quando eu estou com a minha mente confusa, bagunçada, diante da chamada que o Senhor tem na minha vida, eu posso me perder diante dos pratos que Satanás oferece. E esses pratos ele vem como, irmã? Aquele prato, aquele banquete, você está falando de um alimento? Não. Os pratos ele vem através de várias formas. Os pratos eles vêm atrativos. Digamos que um jovem separado do sexo masculino está esperando em Deus, né? Está ansioso por uma Rebeca, né? Uma varoa, uma serva do Senhor, mas tá tardando e não chega. Aí o prato vem como uma formosura bem desenhada, né? Que se você meditar aqui no capítulo 7, você vai ver que o laço está ali. Fala de uma mulher bem prendada, mas bem organizada, uma mulher que tinha um compromisso com um esposo, mas usada pelo inimigo, pelo diabo, chega diante desse jovem e ali ela passa aquela lábia assim, bem com gosto de mel, que faz com que, na maioria das vezes, alguns jovens, alguns homens não resistam. Então, Salomão, ele deixa bem claro aqui, ele já dá um conselho aos jovens. Eu sigo aqui, direcionada pelo capítulo 7 de Provérbios, nesse projeto que nós estamos aqui no YouTube. Então, o que o Senhor chamou minha atenção aqui para entregar essa porção para você é esses primeiros versículos, onde ele aconselha, né? Filho meu, guarda as minhas palavras. As palavras, os conselhos que tu recebe. No capítulo 6, nós vamos ver como se um pai estivesse dando conselho para o filho. Filho, não vai por aí. Ô, filho, por aí não. Filho, permanece. O caminho certo é na igreja. O caminho certo é na presença do Senhor. O caminho certo é servindo a Deus de acordo com a palavra. Nós não estamos aqui tratando de doutrina de homem, o que o homem diz, o que isso, aquilo, não. O homem, a participação de uma autoridade espiritual na nossa vida, ela é de Deus. Ela é de Deus. Mas o conselho que Salomão ele dá aqui é para que o jovem, ele atente para a lei. Ele atente para a lei, para os ensinos da palavra. Ele está dizendo, guarda no teu coração. Guarda no teu coração. Diga para a sabedoria que ela é... Deixa eu ler aqui para mim não confundir, né? Dizem a sabedoria, tu és minha irmã. E diga tu és a minha irmã. E a prudência chama a tua parenta. Ou seja, o jovem, para se livrar das ciladas, das invertidas, ele precisa ser sábio. Como, irmã? Através do conhecimento da palavra. Porque quando aquela belezura vier em forma masculina e de forma feminina para tirar nossas Rebecas aí de dentro da igreja, se você estiver respaldada nesta lei, nesta palavra, nos conselhos que os teus pais te dão, no conselho que a tua mãe te dá, nos conselhos que saem dos altares, das igrejas, através dos líderes, você vai receber o livramento. Então, olha só o que Salomão ele diz assim. Ele é interessante. Olha, interessante. O diabo ele não sai pegando todos. Ele escolhe um para que ele possa tragar. Aqui Salomão vai dizer assim, né? Vi entre os simples e descobri entre os jovens
É este um, no meio de muitos, que Satanás vai investir. E quem sabe este um é aquele escolhido desde o ventre. E quem sabe este um é aquele que o Pai selou, que o Pai está trabalhando no teu vaso para te levantar como um instrumento de honra na presença do Senhor. Mas o conselho para você hoje é: te agarra com a sabedoria. Medita na lei. Busca o Senhor. Rejeite todo e qualquer prato de Satanás, porque a invertida do inimigo, ela é grande. Olha só o que diz aqui no versículo 10. E eis que uma mulher saiu-lhe ao seu encontro com enfeite de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçada e contenciosa e não parava em casa os seus pés. Ora pelas ruas e ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Ou seja, ora esta mulher muito bem perfumada, muito bem vistosa, ora pelas ruas, ora pelas praças. Ou seja, os ataques, eles vêm de qualquer lado. E eu recebo livramento, irmã, através desses ataques, com certeza. Rejeitando, não aceitando e querendo que a vontade do Senhor prevaleça na tua vida. A direção, o conselho através de Provérbios capítulo 7, para você, querida jovem, querido jovem, medita na lei. Chama a sabedoria. Se tu já tem tido discernimento das setas, dos dados, das perseguições, agora é só fugir, é só rejeitar, que os demais o Senhor fará por ti. Mas o Senhor quer ver a tua reação. Não abre os braços para esse pecado, não. Não deixa que essa pequena mazela, esse pequeno engano venha te tirar de um propósito glorioso que Deus tem para ti. Segue esses conselhos, te firma no Senhor, porque o Senhor, Ele quer concluir, Ele quer completar uma obra linda e gloriosa na tua vida. Leia depois capítulo 7, todo de Provérbios, e você vai entender de que forma esse jovem falto de juízo, ou seja, mente fraca, sem oração, há tempos não jejuando, digamos assim, há tempos se afastou da leitura da Bíblia Sagrada, acha que não é interessante se envolver em um templo, em uma igreja com os irmãos. Tudo faz parte, porque aquele aconchego ali, da irmandade, dos irmãos, tudo isso traz fervor, traz desejo de nos firmarmos ainda mais na presença do Senhor. Então recebe essa porção de Provérbios capítulo 7, que Deus em tudo continue te abençoando.